Fala aí pessoal do Responsa, bem-vindos a mais uma resolução de geografia e dessa vez a gente vai resolver a lista de nova ordem mundial. Bom, se você ainda não resolveu essa lista, ela já está disponível no Classroom, eu acho que ela foi postada em abril, está disponível para resolução, então se você ainda não fez ela, ainda não chegou nessa matéria, espera um pouquinho, pausa o vídeo, vai lá, resolve ela rapidinho, ou se você está tranquilo na matéria, já assiste essa resolução para saber como a gente pode responder essas questões também. Você pode responder as questões, então vamos para a primeira. Mas antes de começar, eu queria contextualizar um pouquinho o que é a nova ordem mundial. Ela acontece depois de um período de guerra, mas qual guerra foi? A gente tem várias guerras na história do mundo, né? Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não. Ela vai acontecer depois da Guerra Fria. E na Guerra Fria, se vocês já estudaram um pouquinho de Guerra Fria, já viram na escola ou já viram aqui no Responsa, vocês sabem que a Guerra Fria, ela dividiu o mundo em dois. Era o mundo capitalista versus o mundo socialista. E esses dois lados eram meio que chefiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Estados Unidos capitalista e União Soviética no lado socialista. Bom, depois desse período de Guerra Fria, então, lá nos anos 90, a gente vai ter uma instauração da nova ordem mundial, que ao invés de ser bipolar, ela vai ter uma multipolaridade. O que é essa multipolaridade? Os acordos não vão ser feitos mais entre dois lados, e sim entre diversas nações do mundo. E isso permitiu que o comércio se ampliasse de diversas maneiras. E também permitiu o surgimento de blocos econômicos, que tinham interesses semelhantes ou que tinham alguns tipos de acordos de comércio dentro ali daquela região. Aqui na América do Sul, a gente tem o Mercosul, e na Europa, eles têm a União Europeia, que é uma das referências em blocos econômicos. A nova ordem mundial permitiu a globalização, que permitiu com que as pessoas viajassem entre países de maneira mais rápida e também permitiu alguns acordos comerciais. Bom, a primeira questão, ela vai falar de encurtamento de distâncias no mundo. Bom, a gente sabe que o mundo permanece igual desde que ele existe, mas o que eles querem mesmo que a gente repare nessa questão é que as distâncias, mesmo elas permanecendo as mesmas, a visão que a humanidade tem delas é diferente. Porque lá em 1500, a gente tem ali na imagem da questão, falando que um barco à vela se movia a 16 km por hora. Gente, eu acho que aqui todo mundo consegue correr a 16 km por hora, só precisa um pouquinho de treino, mas eu acho que todo mundo consegue chegar nessa velocidade. Mas a gente sabe a importância desses barcos à vela em 1500, porque muitos especialistas consideram as grandes navegações como o início da globalização. Então esses barcos foram muito importantes, mas eles realmente eram bem lentos. Só que aí, se a gente continuar analisando a imagem, a gente consegue ver que as velocidades dos transportes foram crescendo ao longo do tempo. Agora a gente chega na década de 60, a gente tem jatos de passageiros que andam a 800 km por hora. Isso é muitas vezes maior do que o barco à vela. Então, realmente parece que o mundo deu aquela encolhida. Eu trouxe o mesmo esquema da imagem para a gente trabalhar um pouquinho. Então, pensa só, você está no Brasil e você quer chegar na França. Pensa, essas velocidades que eu vou mostrar agora são inventadas, obviamente. Você quer ir do Brasil à França a 10 metros por segundo, ou você quer ir do Brasil à França a 120 metros por segundo? Obviamente, eu espero que você tenha respondido 120 metros por segundo, porque vai ser muito mais rápido fazer esse percurso. Agora pensa só, imagina se você está indo a 10 metros por segundo do Brasil até a França. Vai demorar uma eternidade para chegar. Vai parecer que o Brasil e a França estão a sistemas de distâncias, a galáxias de distância. Agora 120 metros por segundo vai ser bem mais rápido. Então vai parecer que eles estão mais perto. Então a nossa visão de distância está muito relacionada com a velocidade que a gente vai percorrer ela. Porque se a gente percorre de maneira mais devagar, vai parecer que os lugares estão muito mais distantes. Mas se a gente percorre de maneira mais rápida, vai parecer que eles estão mais perto. Mas a distância é a mesma. Então a gente vai precisar achar uma alternativa que fale que o tamanho da Terra continua igual, mas que as velocidades avançaram. Então vamos ler a primeira alternativa, que é a A. Aumentando de tamanho, a gente já pode descartar, porque a Terra a gente sabe que está igual. Agora a gente vai ter a B, diminuindo de tamanho. A gente viu que a Terra não está diminuindo de tamanho. Se a gente continuar lendo a B, em razão das elevadas emissões de poluentes, não faz sentido algum. Então a gente já pode descartar essa, está completamente errado. A gente tem a C,
diminuindo de tamanho, já pode descartar também, porque a gente sabe que a Terra continua igual. A D, mantendo o mesmo tamanho, interessante, a gente pode continuar lendo, pois com o desenvolvimento dos meios de transporte, as distâncias e as velocidades de deslocamento não se alteraram. As distâncias realmente não se alteraram, mas as velocidades a gente viu, até na imagem mostra, que andam crescendo em velocidade absurda. As velocidades andam crescendo em velocidades absurdas, realmente. Isso é muito bom. Então a gente vai ter a E, que é a última alternativa. A gente espera que ela esteja certa, porque se ela não tiver, essa questão não vai ter resposta. Então, mantendo o mesmo tamanho, porém aparenta estar diminuindo em função dos avanços nos sistemas de transporte que possibilitaram a redução do tempo das viagens. Então, realmente, a E está certa e a gente vai ter a resposta da 1 sendo a alternativa E. Então, resolução da primeira questão. Agora a gente vai ir para a segunda. Então vamos para a questão 2. E a questão 2 ela vai trabalhar também com o período de Guerra Fria. Para a gente entender a questão, eu vou colocar ela aí para vocês lerem, mas eu vou destacar alguns pontos importantes dela. Bom, a gente pensa na área de informática, a gente pensa que começou agora, né, que faz pouco tempo, mas a questão mesmo fala que o primeiro computador ele vai ser inventado em 1946, que vai ser um ano depois do fim da Segunda Guerra. E com o fim da Segunda Guerra, a gente sabe que iniciou esse período chamado de Guerra Fria, onde o mundo ele realmente ficou dividido entre dois lados bem diferentes. E aí, esse computador ele não é inventado do nada, ele é inventado para atender uma demanda do exército, igual a questão fala. Porque na Guerra Fria a gente vai ter alguns conflitos indiretos. Um dos mais conhecidos é a corrida espacial. A corrida espacial que a gente sabe que em 1969 levou o homem à Lua, né? E os Estados Unidos que conseguiu fazer essa conquista, né? Essa conquista é dos Estados Unidos. Mas aí, antes desse homem ir à Lua, a gente tem diversos outros conflitos acontecendo. E aí, para que o exército dos Estados Unidos fosse superior, a gente vai ter a invenção de algumas dessas funções diferentes. E aí, a questão, basicamente, pergunta o quê? Refletindo sobre esse contexto apresentado, é correto concluir que a informática ela vai ser o quê? Vai ser uma arma do exército, então. Ela é criada para que o exército dos Estados Unidos fique superior à União Soviética. E a gente tem, ainda na Guerra Fria, o surgimento da ARPANET, que vai ser uma precursora da internet que a gente conhece atualmente, que também foi inventada para manter a segurança do país, né, para manter os Estados Unidos superior à União Soviética. Então a gente vê que a Guerra Fria ela trouxe alguns avanços, mas eles eram basicamente militares, eles eram pensados para ser militares. Os avanços, eles são pensados na questão bélica, né, na questão do exército. Então a gente vai precisar achar uma alternativa que fale isso. Vamos ler a alternativa A, então? Resultou da cooperação entre cientistas dos Estados Unidos e de países do bloco soviético. Gente, obviamente está errada essa, porque cooperação entre os Estados Unidos e a União Soviética já deixa bem claro que não pode ser essa alternativa. B, então, fala que foi desenvolvida com finalidades pacíficas para auxiliar a Organização das Nações Unidas. Também está errada, a gente viu que foi desenvolvido para ser utilizado pelo Exército. Aí a gente vai ter a questão C, trouxe inovações tecnológicas aos setores militares, o que está certo, no período de Guerra Fria. O que está certo também, porque a gente viu que foi criado lá em 1946, que já era considerado período de Guerra Fria, o primeiro computador, e em 1970 a gente tem a internet sendo criada, que é basicamente no meio do período de Guerra Fria. Então a alternativa C está certa, a gente já pode descartar a D e a E, então a gente já pode assinalar a alternativa C. É isso. Vamos para a próxima questão. E na questão 3, a gente vai ter que ler um fragmento da canção A Cidade. Eu recomendo que vocês leiam, mas eu vou destacar aqui duas frases que já dá pra gente pegar a resposta direto. Então, sempre um com mais e outros com menos. Então a gente está falando de um acúmulo, né, de uma desigualdade social presente, existente aí no mundo, que a gente sabe que existe, né? A gente vê nos grandes centros urbanos as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres, né, no local de moradia e coisas do tipo. E a gente vai ter também a esperteza internacional. Esse internacional a gente pode remeter à questão da globalização, a questão
uma ampliação desse debate de desigualdade para o mundo inteiro. Então a gente não vai ter só a desigualdade dentro da cidade ou dentro de um país. A gente pode ampliar isso até porque a gente sabe que tem alguns continentes com mais dinheiro e outros com menos. E aí a gente vai procurar aqui agora a alternativa. Refletindo sobre a letra da canção de Chico, é correto associá-la aos conceitos de economia planificada e estatização. Estatização não, essa alternativa está errada. Aí a gente tem a alternativa B, luta de classes e globalização. É a alternativa que mais cabe dentro desse tema, porque a gente sabe, né, que tem a desigualdade social, a gente tem as classes lutando por, às vezes, condições básicas de vida, né, um salário adequado, coisas do tipo. E a gente vai ter a globalização que vai ampliar esse debate para o mundo, que vai permitir que o mundo inteiro conheça essa desigualdade, né, que o mundo inteiro saiba dessa desigualdade existente. Então, a alternativa B vai ser a alternativa correta dessa questão, luta de classes e globalização. Então agora a gente vai para a questão 4. A questão 4 ele traz dois textos, que um vai falar que no Brasil, ultimamente a gente ganhou novos ultra ricos, né, que são pessoas que têm uma fortuna acima de 50 milhões. E no segundo texto, ele vai falar de um acúmulo de renda que existe no mundo, né, onde a gente tem as pessoas que passam fome e a gente tem as pessoas e a gente vai ter as pessoas ultra ricas, né, que são as pessoas que são poucas em número, mas a quantidade de dinheiro que elas têm é extremamente alta. E aí, a questão em si, vou destacar algumas coisas importantes dela, que a gente tem no Brasil, então, 1.900 pessoas com 50 milhões de dólares. E a gente vai ter 210 milhões de habitantes no Brasil com uma renda que a gente não vai ter conhecimento, né? Mas a gente sabe que dentro desses 210 milhões a gente vai ter pessoas que vivem em situação de extrema pobreza e a gente vai ter algumas pessoas que vivem numa classe média alta, são de classe alta, mas que são menores em números. Então, 1.900 pessoas com 50 milhões de dólares já é uma concentração de renda bem expressiva. Porque se a gente considerar que no país tem 210 milhões de pessoas, já dá pra gente ter uma noção desse número. E aí no texto 2, ele vai trabalhar um conceito de privação. E aí no texto 2, ele vai trabalhar com um conceito de privação de algumas coisas da vida, né? De algumas coisas necessárias para a vida, como por exemplo, saúde e educação, e ele até mesmo fala no texto a questão do padrão básico de vida, né? De coisas necessárias para o padrão básico de vida. E aí a gente pode entender que como a desigualdade no mundo é enorme, porque se a gente pensa que tem essas pessoas com muitos milhões tem pessoas que não têm acesso à educação e à saúde, por exemplo, a gente consegue perceber que tem uma desigualdade gigantesca no mundo. A gente consegue perceber que existe uma desigualdade bem expressiva. E também a gente sabe que isso acontece por conta da baixa atuação do Estado, né? Que, por exemplo, a gente vê no Brasil a questão da corrupção em situações como educação e saúde, como o texto fala. Por exemplo, a gente tem o SUS, que poderia ter uma atuação ainda mais ampliada, mas por conta do roubo e do desvio de verbas, a gente vê que o SUS ele trabalha ali numa capacidade mais elevada, né? Ele trabalha ali no seu limite, próximo do seu limite, mas ele ainda tem ótimos profissionais da saúde. Inclusive, se vocês quiserem prestar ENF, não vou achar ruim. E aí na questão, então a gente vai ter que achar alguma alternativa que fale sobre o Estado, né, sobre essa baixa atuação do Estado, e a gente vai trabalhar com a questão da desigualdade social também, né, que como o Estado negligencia isso, né, como ele não interfere para que isso seja menor. Então, no contexto da globalização, a emergência do cenário apresentado pelos textos não está relacionada com a participação dos setores empresariais na política, a gente pode descartar. Aí na B, já é a alternativa certa de novo, a ampliação do papel do Estado nos setores sociais. Porque se a gente tivesse a ampliação do Estado nesses setores, a gente poderia ter eles de melhor qualidade, né? Então a gente poderia ver que esse acesso à educação e à saúde, né, essa privação, seria menor. Então, se o Estado tivesse uma maior atuação nessa questão de educação e de saúde, a gente poderia perceber que isso seria bem mais controlado e mais pessoas teriam acesso a esses setores, né? Então a gente vê que a questão 4, a resposta é a B. Mas vamos ler as outras questões,
para ver se a gente pode confundir elas, né? Tendência da flexibilização dos direitos trabalhistas. Não tem a ver com essa questão. Aí a gente tem a D, aumento da circulação global de capitais especulativos. Não faz sentido também circulação global de capitais especulativos com esse contexto de desigualdade. Então, são 4. A alternativa correta é a B. E agora a gente vai para a quinta, que é a penúltima questão da lista. Então vamos para a questão 5, e ela vai falar então de processos relacionados diretamente com a globalização. A gente vai precisar ler as alternativas, mas eu vou dar uma contextualizada de globalização porque apareceu bastante nessa lista, né? Então, a globalização, ela vai permitir o surgimento de grandes marcas de circulação mundial, como por exemplo, Apple e McDonald's. Esses exemplos de grandes corporações que têm circulação no planeta inteiro, né? Diversos países têm essas marcas dentro, diversos países têm coisas dessas marcas, e a globalização ela também vai permitir a circulação de pessoas no mundo. Então, essa questão é bem simples, porque a resposta dela já está na alternativa A. Então, se você vai lendo ela, você vai achar a resposta no início. Porque a difusão de comércios localizados em oposição às corporações internacionais não está relacionado com a globalização, que é o que a questão quer. Então, comércios localizados seriam aquelas pessoas que só trabalham dentro do próprio país. Então, se a gente teria, por exemplo, aqui, eu fiz uma situação bem hipotética da soja ficar circulando só dentro do país. Então, a soja ela não teria exportação para outros lugares. Então, essa exportação ela não aconteceria. Aí, a soja ela só ia circular dentro do país mesmo. Era para ser o país, mas está mais na América do Sul, mas finge que é só o Brasil. E a África ali também é só um país. Enfim, aí a difusão de comércios localizados em oposição às grandes corporações nacionais. Então, essa empresa, agora não vai ser mais de soja, finge que ela é uma empresa de alguma outra coisa, ela surgiria para tentar bater de frente com essa Apple e com esse McDonald's. Mas isso não daria muito certo, porque a gente sabe que essas corporações, esses comércios localizados, eles existem não para combater essas grandes corporações, mas para sobrevivência da pessoa que é a dona, né? Por exemplo, a gente fala de, trabalhando com a ideia do McDonald's, a gente tem o restaurante, sei lá, da sua vizinha no seu bairro. Então, ela tem esse restaurante para a sobrevivência dela, para que ela tenha o que comer no final do mês. Não para combater o McDonald's, porque basicamente o McDonald's é uma corporação mundial e para combater o McDonald's só se surgissem outras empresas do nível do McDonald's. E aí não seria um comércio localizado, né? Teria que ser um comércio global. Então, a gente vê que essa difusão dos comércios localizados está errado por conta disso, desses comércios eles serem feitos para a sobrevivência das pessoas, não para combater essas grandes corporações. Então, a alternativa correta da questão 5 seria a alternativa A, comércios localizados, não está relacionado com a globalização. Essa seria a alternativa correta. Vamos ler as outras? Porque a formação de blocos econômicos regionais está relacionado com a globalização. A gente tem o Mercosul surgindo aí lá nos anos 90 e a gente tem a União Europeia surgindo anterior a isso, um processo de globalização bem forte presente nesse surgimento. Propagação do inglês como idioma universal, todas essas características, né, elas estão bem relacionadas com a globalização. Então, a ampliação do comércio e o surgimento de um idioma, isso daí tem muito a ver com a globalização. Então não faz sentido falar que isso não está relacionado com a globalização, que é o que a questão quer. E aí a gente vai ter o encolhimento do mundo graças à redução das dificuldades de comunicação entre as diferentes regiões do planeta. Isso tem a ver com a globalização também, e a alternativa E, criação da Organização das Nações Unidas, também tem a ver com a globalização. Então, a questão que não tem a ver com a globalização é realmente a alternativa A, dos comércios localizados para combater as corporações internacionais. Então, agora a gente vai para a última questão, que é a questão 6, e a gente se vê lá. Então, pessoal, vamos agora para a questão 6. E a questão 6, ela fala o seguinte:
A globalização constitui o estágio máximo de internacionalização e ampliação em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Os graus diferentes citados no texto referem-se a... Bom, esses graus diferentes querem dizer que a globalização... Esses graus diferentes, eles querem dizer que a globalização... ela é desigual. Ela é desigual no mundo inteiro. Então a gente tem ali, na globalização, ela em diferentes níveis, né? Em diferentes níveis nos países. E isso é totalmente verdade. Porque a gente tem, por exemplo, vou citar os Estados Unidos, as empresas estadunidenses são muito mais ricas do que, por exemplo, uma empresa brasileira, talvez. Uma empresa brasileira. Essa empresa brasileira, ela vai ter menos dinheiro. E ela vai ter também uma atuação menor no mercado. Então, enquanto essa empresa dos Estados Unidos vai pegar o globo inteiro, essa empresa brasileira vai ficar, às vezes, só no próprio país. E isso quer dizer que a globalização para os Estados Unidos ela já está em um nível acima da do Brasil. E também a gente pode entender a questão política disso. A gente pode entender a questão política, porque os Estados Unidos, por exemplo, ele vai ter um poder maior do que o Brasil. Ele vai ter um poder maior do que o do Brasil. E o Brasil, ele vai estar, então, em um nível diferente dos Estados Unidos, nessa questão da integração mundial. E aí, a gente vai precisar achar a alternativa que fala dessa desigualdade política e da desigualdade econômica, né? Dessas empresas maiores, de maior atuação, e dessa influência maior que esses países têm. Então, vamos ler a alternativa A, e a alternativa A ela vai falar, então, as diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional e uma ordem de homogeneização cultural. Essa homogeneização cultural fala de um mundo totalmente com uma cultura muito parecida. E então ela vai contra essa questão de graus diferentes. E a alternativa B, ela vai falar a existência dos movimentos anti-globalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala mundial. Anti-globalização está sendo basicamente contra a globalização. Então não faz muito sentido ser graus diferentes de globalização, porque seria alguma coisa contra a globalização no geral. Aí a gente vai ter a alternativa C, a forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política. A alternativa C é a alternativa correta, porque a gente vai ter essa desigualdade, né? Isso daqui vai ser diferente, esses dois graus vão ser diferentes, e a gente vai ter essa influência sendo maior para os Estados Unidos e menor para o nosso querido Brasil. E aí a gente vai ter essa política sendo desigual para o Brasil e para os Estados Unidos, e a gente vai ter a influência dos Estados Unidos sendo maior do que a influência do nosso querido Brasil. Então a alternativa C está correta, mas vamos terminar de ler as outras. A impossibilidade da globalização atingir todo o planeta. Bom, isso seria uma falha da globalização, não seria graus diferentes, porque aí a gente está falando da globalização não atingir todo mundo. Então quer dizer que algum país ficaria de fora dessa globalização e não estaria numa globalização ainda inicial, né? Uma questão de estar se abrindo para o mundo. E a gente vai ter a alternativa E, que é a incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento. Então essa alternativa, ela vai falar que alguns países têm algumas incertezas na hora de adotar a globalização. Então a gente pode interpretar que dessa forma alguns países não adotaram. Então não é um grau de globalização. Quer dizer que esse país ele ainda não adotou a globalização e ele está incerto quanto a isso. Então quer dizer que a globalização nesse país não foi instaurada, então não tem nenhum grau de globalização ali naquele local ainda. Então, gente, essa foi a resolução da lista de Nova Ordem Mundial. A gente ainda vai resolver algumas listas aqui no canal. Então, se você gostou, se inscreva. E se você é aluno do Responsa, já responde as outras listas de geografia e das outras matérias,
para quando sair a resolução você só comparar com suas respostas e ver onde que você acertou e onde que você errou. É isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.